Nós entramos na Tua presença neste momento e queremos agradecer por tudo. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu agradeço por todas as oportunidades maravilhosas que tem nos concedido. Eu agradeço porque o Senhor é bom e isso nunca vai mudar. O Senhor é bom, simplesmente é bom. É tão bom que o nosso entendimento não tem como alcançar. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre cada um, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Visita os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar, com poder. Visita todos que nos acompanham, de outros estados e até de muitos outros países. Visita essas pessoas, visita, meu Deus, pessoas que têm estado conosco, dos mais diversos lugares. E neste momento eu peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada um, sobre os que estão aqui, sobre os que estão longe. Eu oro pedindo que essa unção alcance cada pessoa, que nesse momento bebe desse Espírito e tem sede, tem fome pelo Senhor. Eu abro o segundo jejum dos 52 dias, com alegria, com gratidão. Neste momento, eu abro o segundo jejum dos 52 dias, para que definições, para que possamos, meu Deus, viver mais no Senhor. Eu creio que quando a gente para orar, jejuar, buscar, as coisas acontecem. Eu creio que quando o justo para orar, as coisas são mudadas. Então, eu abro esse jejum e peço restauração, restituição, reconstrução de vidas. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa. Que hoje tenhamos resposta. Muita resposta. Nós tenhamos resposta. Que possamos viver tudo aquilo que só o Senhor pode fazer. Que cada um atinja o propósito, que todos se aproximem mais do Senhor, ouçam a Tua palavra, cresçam, progridam, se desenvolvam, avancem. Que a Tua proteção esteja sobre nós, a unção, o poder, e que vidas neste dia sejam curadas, libertas, abençoadas. Que vidas neste dia sejam respondidas, tudo aquilo que cada pessoa precisa, que alcance. Eu não conheço todas as necessidades, eu não sei, mas o Senhor conhece, e eu oro neste momento, para que a Tua presença seja real nos corações, nas vidas, e que mentes sejam renovadas e corações sejam transformados, e que tenhamos um dia de glória, que seja um dia glorioso. Eu agradeço por tudo. Quer dizer que eu te amo, não posso viver sem o Senhor. O Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu. O Senhor é a nossa vida, a nossa esperança. O Senhor é a força que nós temos. É do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o ânimo, é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor. E eu oro para que, quando encerrarmos esse dia, são 7 horas de jejum, nós vamos ficar separados. Nós vamos dedicar essas horas ao Senhor, a nossa vida, jejuando, orando, crendo que definições incríveis virão. Nós cremos que vitórias poderosíssimas virão, que teremos um dia poderoso. Muito obrigada. Eu te amo e agradeço, meu Deus, porque eu sei que está aqui, sei que nos ama, e está pronto a abençoar cada vida. Consagro esse dia ao Senhor, consagro esse jejum ao Senhor,
consagro o propósito ao Senhor e já entrego todas as situações que precisam ser mudadas, restauradas, restituídas, e oro por restituição, por restauração, por mudanças. Que todos sejam abençoados, grande e poderosamente. Muito obrigada. Obrigada por esse dia, por essa oportunidade. Nós chamamos amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Sentem-se, por favor. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, alguns japoneses nas as ilhas do sul do Japão, uma ilha chamada Okinawa, eles encontraram, aconteceu um fato curioso, que talvez vocês já até tenham visto, sobre isso, lido, documentários é a palavra que eu busco. A guerra já tinha terminado e aí eles pensaram que os americanos iam para lá e iam acabar com eles e ia matá-los, e o que não aconteceu. Os americanos foram e alimentaram, deram comida, mas alguns se esconderam em cavernas na floresta e passaram a morar em cavernas. Por muitos anos, se alimentavam de coco, banana, às vezes saíam sem deixar rastro e matavam alguns animais. Há um registro interessante de um soldado que ele viveu 29 anos, quando fez 30 anos que ele estava vivendo, assim ele morreu. Ele se negava a acreditar que a guerra havia acabado. Ele viveu mais 30 anos acreditando que eles estavam em guerra. E aí algumas pessoas foram visitar essas pessoas que estavam morando em cavernas e disseram a elas que a guerra tinha acabado. E algumas se alegraram muito e saíram da caverna, mas estavam lá. Tem um caso de uma família que já estava lá há 5 anos. A família inteira escondida na caverna. Acreditando, porque acreditavam que a guerra não havia acabado. E o medo de morrer era tão grande, que fazia com que eles ficassem lá, escondidos na caverna, morando na caverna. E quando eles foram informados que a guerra havia acabado, é que eles saíram e viram o sol, e viram a vida, e estavam livres daquela guerra, eles reviveram. Mas alguns se negaram a acreditar que a guerra havia terminado. Que aquela matança sangrenta havia cessado. E que os americanos não iam lá destruir com eles. E alguns permaneceram nas cavernas. E a história desse soldado, que ele viveu 30 anos acreditando que a Segunda Guerra Mundial não havia acabado e que eles estavam em guerra. E a guerra já tinha acabado. Quando você pensa errado, você vai crer errado. E você vai ficar num lugar que você não precisa ficar. Porque você acredita numa coisa que não é verdade. Tem muitas pessoas em cavernas, tem muitas pessoas escondidas, tem muitas pessoas
vivendo uma vida horrorosa, porque ainda acreditam que a guerra não terminou, mas a guerra acabou. No nosso caso, o diabo foi vencido na cruz pelo Senhor. Ele foi colocado debaixo dos nossos pés. O diabo foi vencido. Quem venceu essa guerra foi o Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus foi lá e pegou as chaves da morte e do inferno. E nos deu poder para pisarmos na cabeça da serpente. E nos deu autoridade, como está escrito, sobre as doenças, os demônios. Nos deu autoridade, nos deu uma procuração assinada para nós usarmos o nome dele. E quando nós falamos o nome de Jesus, em nome de Jesus, quando nós clamamos o sangue de Jesus, nós vencemos qualquer ataque, qualquer situação que esteja vindo contra nós. Nós podemos vencer. Algumas pessoas estão em cavernas escondidas com medo de um perigo. O que significa algumas pessoas estão vivendo em condições terríveis porque foi ensinado a elas. E elas se recusam a acreditar em algo diferente, que a guerra acabou. Ela não consegue acreditar, isso acontece dentro do cristianismo. Muitas pessoas não conseguem acreditar em algo diferente. Eu me lembro que eu fui da Assembleia de Deus uma vida inteira, foi onde eu me converti, passei minha vida toda, até o Senhor me chamar para o Ministério Mudança de Vida, para atuar. Teve muita coisa, a base é muito boa, é maravilhosa. Tenho que agradecer a Deus por ter sido formada num lugar onde a palavra sempre foi o principal. Mas havia coisas que faziam com que a minha consciência ficasse culpada. Eu me sentia culpada em função de um ensinamento. Eu acabava sendo levada a aceitar coisas que a palavra estava me dizendo que não era assim. Como, por exemplo, na própria situação do Murilo, da epilepsia, eu recebi uma orientação de que eu tinha que aceitar. Que aquilo era uma provação, aquilo era uma luta, e eu tinha que me conformar. Mas o Deus foi tão maravilhoso comigo, aquilo dentro de mim eu não queria aceitar, e eu sei que era o Espírito Santo não me deixando aceitar. Ele não me deixou aceitar. E ele me levou para Isaías 53. E aí eu levantei várias passagens que eu mal conhecia a Bíblia, mas que falavam de curas e libertações. E eu me apeguei àquilo. Mas muitas vezes, em função de um ensinamento, eu me via pensando e às vezes até me culpando, coisa que não provém de Deus, como, será que eu estou certa mesmo? Será que eu não estou errada? Porque eu ouvi isso e aquilo. Sobre várias coisas, até mesmo sobre a forma de vestir, usos e costumes, às vezes, será que... Até você se aprofundar na palavra, e você vai vendo, não é assim. Não precisa ser assim. Se você quiser viver assim, você pode viver assim, mas se você não quer viver
Você não tem que viver. Bom, se você quer continuar morando na caverna, isso é uma escolha sua, na floresta, escondido, é uma escolha sua, mas a guerra acabou, tá? Se você quiser continuar vivendo essa vida, é uma escolha sua, você tem o livre-arbítrio, mas a guerra acabou. A guerra acabou, ok? Não, os americanos não vão vir aqui e matar vocês, a guerra acabou. Você pode viver fora daqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo algo. Algumas pessoas estão vivendo de uma maneira e que, talvez, porque foi ensinado de uma forma, e então passou a pensar daquela forma, e então passou a crer, mas crê errado. E aí aceita uma condição, permanecer numa condição que você não precisa. Quantas pessoas que são altamente negativas e esse negativismo iniciou através da própria religião. Através da religião. Até porque nós temos que lembrar que Caim matou Abel. E quem era Caim? Teoricamente, um adorador do Deus vivo. E ele odiou, e ele pensou no pior, e ele matou o irmão por causa do quê? Por causa de religião. As pessoas, elas acreditam em mentiras, o diabo conta mentiras para elas, ou a própria religião traz um ensinamento que escraviza, e a pessoa fica lá uma vida inteira aceitando coisas, pensando de uma forma, vivendo, tendo um estilo de vida que não é o estilo de vida conquistado por Jesus na cruz. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E às vezes a palavra vem, alguém vai lá na caverna e diz: ei, a guerra acabou, os americanos não vão vir, não vão matar você, a guerra acabou. E a pessoa insiste em continuar pensando do mesmo jeito. Não tem jeito para mim, não tem saída, eu sou um perdedor, ou até com base em ensinamentos religiosos, eu tenho que aceitar, mas será que é assim mesmo? Será que eu posso rejeitar essa doença? Será que eu posso rejeitar essa opressão? Será que eu posso almejar algo maior? Será que eu posso realmente sonhar algo grandioso? Será que isso não vai me mandar para o inferno? Será que se eu tiver uma vida abundante aqui, eu não vou para o inferno? Será que eu não tenho que viver uma vida gemendo e então eu vou para o céu? Quantas pessoas que vivem assim? Ou o ensinamento neopentecostal, por exemplo, que você tem que pagar por uma bênção, quando Jesus já pagou tudo. Que se você não fizer isso, aquilo, e der tudo isso ou tudo aquilo, e se você não fizer aquilo outro, e as pessoas saem fazendo um monte de coisas, correndo atrás, e elas correm atrás de pegar mais um brinde, porque minha vida vai mudar com esse brinde. Aí o sacrifício da cruz. Se a sua vida não mudar crendo no sacrifício da cruz, ela vai mudar pegando alguma coisa que foi feita por alguma empresa e alguém lidou com aquilo e transformou aquilo em algo sagrado, quando não tem nada de sagrado? Não passa de algo comercial? Quantas vezes nós vemos isso? Bom, se Deus tocar no teu coração,
oferte isso, dê isso ao reino, obedeça. Mas tem diferença de eu chegar para você e dizer, bom, vá lá e faça, me entregue isso e seu filho vai ser liberto, ou faça isso e sua família vai ser salva, e você vai ser curado dessa enfermidade. Não, isso não é bíblico, porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o Senhor disse, eu vos dei autoridade sobre o mal, para pisar serpentes e escorpiões, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e vão expulsar demônios, e eles vão obedecer. Então eu vou lá e me aposto de tudo que Jesus falou. Eu tenho poder sobre o diabo não tem poder sobre mim, a não ser se eu deixar, ele vai ter, mas se eu não deixar, ele não tem poder sobre mim. Não, ele não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre a doença. Jesus levou as doenças. Não, ele não me quer vivendo uma vida miserável, senão ele não teria dito, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Isso nos isenta de problemas, de dores? Não. Nós passamos por batalhas, por problemas, mas com uma convicção do final. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós sabemos que quando tudo terminar, aquela batalha, nós vamos terminar, aquilo vai terminar em vitória. A gente sempre sabe, nós somos as únicas pessoas que sabemos o final de tudo. O povo de Deus são os únicos, os que realmente andam por fé, que sabem qual vai ser o final quando entram numa batalha. O mundo não, o mundo teme, o mundo se desespera. Mas nós não. E se tem um crente se desesperando, tem alguma coisa errada. Tem a ver com a forma dele pensar. Consequentemente, ele crê errado. E se você crê errado, você vai viver de forma errada. Se você crê errado, você vai viver de forma errada. Tem muita gente crendo errado. Ele aceita coisas que ele não precisa aceitar. Ele ainda está na caverna acreditando que a guerra não acabou. E a guerra acabou. O diabo já foi vencido. Ah, mas ele está aí causando dores, sim, mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus e nós podemos derrotá-lo. Aliás, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. E no nome de Jesus, qualquer investida, nós podemos vencer. Você tem que crer que você tem poder sobre o diabo, você tem poder sobre a enfermidade, você tem poder, você tem um poder fora do comum. Quando você começa a crer que Jesus foi à cruz por todos, não apenas pelos bons, mas por todos. O sacrifício da cruz é pela fé, você recebe pela fé. Não é porque você é perfeito ou não é perfeito. Nós temos falhas, nós não somos praticantes do pecado, pelo menos não acredito que tenha alguém aqui praticante do pecado. Até porque o mundo com Deus é um mundo cheio de vida, mas o mundo do pecado é um negócio muito escasso, muito vazio, muito pequeno. Você nunca encontra um pecador realmente feliz. Você nunca vai encontrar um crente praticante do pecado realizado. Ele vai ser sempre uma pessoa frustrada, vazia, insatisfeita, com medo, culpado, uma culpa. Tem sempre aquela culpa está acabando com ele, porque ele sabe lá dentro
que não é a forma certa de viver, mas ele insiste porque ele não dá lugar à palavra. Ele ainda não possuiu na vida dele que o Senhor já venceu o pecado e que ele se fez pecado para que fôssemos chamados de justiça de Deus. Então ele fica lá como que eu não posso me libertar, eu não posso parar de fazer isso. Quando ele deveria estar dizendo, eu sou a justiça de Deus, sou a justiça de Deus, eu sou uma pessoa abençoada, eu fui salva e o mal não tem poder sobre mim, o pecado não tem poder sobre mim, o diabo não vai me controlar por intermédio desse pecado. E você começa a se envolver com a palavra, a meditar na palavra, a falar a palavra, e então você vai vendo que a sua mente vai mudando e você vai crendo da forma certa. Você passa a crer da forma certa. E é quando você começa a viver aquilo que antes você não estava vivendo. Mas tem muita gente vivendo de uma forma muito ruim, porque acredita em coisas que não são verdadeiras. Tem muita gente que cede por uma linha de pensamento e consequentemente, se você pensa errado, você sente errado, os seus sentimentos. Quando uma pessoa tem sentimentos desequilibrados, ela tem que procurar na forma dela pensar. O problema está na mentalidade, a visão que ela tem, a forma dela pensar. Vai fazer com que ela tenha emoções desequilibradas, problemáticas. Consequentemente, ela vai crer errado. Ela vai crer em mentiras. E se ela crê em mentiras, ela vai viver uma vida que não era a vida conquistada na cruz. A vida que ela poderia viver, ela não vive. Se eu não tivesse decidido crer, e eu sei que isso não veio de mim, porque eu não tinha essa capacidade na época, foi o Espírito Santo que teve essa misericórdia, o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me levou, através do Espírito Santo, para mensagens e a crer numa coisa que era diferente daquilo que eu estava sendo ensinada. Mas assim mesmo, como eu disse no início, muitas vezes eu me peguei crendo errado, porque eu pensava errado, porque eu tinha ouvido coisas, eu havia sido ensinada em alguns pontos, em alguns aspectos, errado. Então, eu tive que vencer aquilo, me convencendo através, a palavra de Deus me convenceu, à medida que eu fui lendo, à medida que eu fui meditando, à medida que eu fui me aprofundando, então a minha mente mudou, a minha mente sofreu uma renovação. E então eu não sofri mais com aqueles sentimentos que me arrasavam. Porque agora eu cria da maneira certa. Quem está entendendo? Levante a mão. Agora eu cria da maneira certa. Quando você passa a crer da forma certa, você passa a viver. Porque tudo está relacionado à fé. Tudo está relacionado à fé. A forma que você crê. E muita gente crê errado, por isso é que vive uma vida diferente. Ele acredita que a guerra ainda não acabou. E por isso ele fica escondido na caverna. Alguns estão vivendo uma vida diferente daquela que foi conquistada na cruz, porque ele acredita que é a única forma de viver, ele acredita que ele tem que viver daquele jeito, é desse jeito que ele... É a única maneira. E aí cada um foi ensinado de uma forma, recebeu de uma forma, então, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar aquilo, é assim mesmo, não há o que fazer, ou eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar por isso. Quantas pessoas que ainda carregam essa mentalidade
de que se ele não pagar por algo, ele tem que pagar para viver um grande milagre. Onde está isso na Bíblia? Aí, o que acontece? O sacrifício da cruz é totalmente diminuído, às vezes até desaparece. A pessoa diz que crê em Jesus, mas cadê a fé no seu sacrifício, naquilo que ele foi fazer na cruz? Ele continua vivendo como se ele estivesse na lei. Na lei, você tinha que ir lá, você pegava o cordeiro, o melhor, não podia ter defeito, não podia ser nada. E aí tinha todo aquele processo, aquela cerimônia da transferência do seu pecado para o cordeiro. Tanto que o sacerdote não examinava a pessoa, examinava o cordeiro. Se o cordeiro estava perfeito. E aí, então, ele era sacrificado. E quando o sangue era derramado, todo o pecado daquela pessoa era, então, tirado dela, porque foi passado, ela ia livre, ela ia em paz, acabou, pronto. Não tem mais pecado. Meu pecado já foi expiado. Mas quando Jesus foi à cruz, acabou. Inclusive, não sei se você sabe, mas a Bíblia diz, não, isso você sabe, mas você não sabe de uma coisa, talvez, não sei. Quando o Senhor foi à cruz, que ele disse, está consumado, e houve aquele terremoto, e até pessoas ressuscitaram, pessoas tinham morrido há muito tempo, o véu no templo se rasgou de alto a baixo. E um dos centuriões ainda disse assim, certamente, esse era o Filho de Deus. Mas o que aqueles fariseus e religiosos fizeram? Eles costuraram o véu. Porque eles não aceitaram que Jesus era o Messias e eles não receberam o sacrifício da cruz, todo o perdão dos pecados. Eles continuaram agindo da mesma maneira, como se Jesus não tivesse da cruz, e assim, eles não creram, eles optaram por continuar crendo em todo o sistema que foi dado ao servo, que era Moisés, e não quiseram receber o Filho, que era Jesus. Tanto que Jesus disse que o servo não tem permanência na casa, mas o filho tem. Ele estava dizendo, não, a lei foi feita para mostrar às pessoas, para o próprio homem, que ele precisava de Jesus. Ele precisava de Jesus, porque ela fracassou. Então, o servo não tem permanência na casa. Tudo aquilo não ia permanecer, mas o sacrifício da cruz era eterno. O que foi conquistado na cruz é eterno, já foi conquistado. Agora eu tenho que crer. Por isso que você precisa se aprofundar mais, ler sobre o sacrifício da cruz, porque você precisa se lembrar continuamente sobre a cruz. Sobre o que Jesus foi fazer à cruz. Na cruz. Ali, ele venceu, pagou a nossa dívida com o diabo. Ele venceu todas as situações, todas as maldições, toda doença, toda derrota. Ele venceu todo o mal ali. Ele nos deu uma liberdade, um poder que o homem não tinha. Ele nos fez livres, coisa que o homem não era livre. Deus deu para Adão. Adão foi e deu para o diabo. Jesus foi lá e pegou de volta da mão do diabo. E deu para nós. Ele deu para nós. Porque, lembra lá, vamos lá para o Éden. No Éden, não tinha doença, não tinha miséria,
não tinha nenhuma situação desgastante. O homem tinha livre acesso a Deus, ele falava com Deus, ele tinha o poder de dominar, ele tinha autoridade sobre todas as coisas, porque Deus deu ao homem, deu a Adão. E aí o que o Adão fez? Quando desobedeceu a Deus. Porque é isso que acontece. O que muita gente faz? Ele transfere para o diabo o que é dele quando ele desobedece. Ele está dando para o diabo aquilo que Deus deu para ele. O Adão foi lá e deu para o diabo. A partir daquele momento, o diabo passou a ter o poder, um poder que ele não tinha. O que Jesus fez? Foi lá e tomou do diabo. Tomou das mãos do diabo e deu para nós, de volta. Nos deu de volta. Nos devolveu. Você está entendendo? Você tem que entender. Porque se você não crer certo, você não vai viver da maneira certa. Você vai ficar igual os japoneses, acreditando que a guerra não tinha terminado, morando de forma subhumana, com medo da morte, quando a guerra já tinha terminado. Assim tem muitos cristãos vivendo. E já foi dito para eles, a guerra acabou, pode sair da caverna, filho. Vai viver sua vida, toma sol. Não acredito nisso. Alguns já ouviram, Jesus morreu na cruz, você tem que se levantar e possuir o sacrifício da cruz, mas ainda existe uma mentalidade que não foi renovada. Você prefere ir lá e costurar o véu. Você viu que o véu foi rasgado, que você entrou numa outra dispensação, mas você não quer, eu quero ficar aqui. Está sendo dito para você que você pode viver uma vida diferente, mas você ainda opta por ficar no mesmo lugar. Você costura o véu. Tem muita gente costurando o véu. Você pode viver livre disso tudo. Tira o seu olhar do pecado e coloca no sacrifício da cruz. Possua o sacrifício. Possua a cura conquistada. Possua a vida abundante conquistada. Para de temer o diabo. Quanto crente que tem medo do diabo. Tem medo da doença. Tem medo de morrer daquela doença. Tem medo de tudo. Quanto crente que tem vivido de uma forma bem diferente daquela que foi conquistada na cruz. Por quê? Por que vive com medo? Por que pensa negativo? E se não acontecer? E se a minha vida não mudar? E se eu perecer? E se acontecer isso comigo? E se acontecer aquilo comigo? Por que tem gente que vive desse jeito? Porque crê errado, porque a mente não foi renovada, porque não possui o sacrifício da cruz. Vamos para Números. Vou ler só o 31 ao 33, você deve conhecer bem essa história. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora, eu já concluí o raciocínio, venha para Josué 2, 8 a 11. Antes de os espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos, diga comigo, e todos. De novo, todos. Os habitantes desta terra estão apavorados
Por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando o Mar Vermelho secou, quando isso tinha acontecido? Há 40 anos atrás. Ela não tinha 40 anos. Quando eles chegaram em Cades Barneia para possuir a terra, que ficaram lá, foram 12 espias verificar a terra, 2 anos depois que tinham saído do Egito. Caminharam 2 anos, chegaram lá. Que depois ficaram 38 anos perambulando, porque eles não quiseram entrar. O que ela falou? Ela falou de um tempo em que provavelmente nem nascida ela era, mas ela tinha todas as informações. E ela disse que todos os habitantes da terra estavam apavorados por causa deles. Que todos aqui, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar. Agora, o mar não tinha. As águas do Mar Vermelho, o Senhor não tinha secado 2 dias antes, 3 dias antes, há 40 anos atrás. Eles estavam com medo dos moradores. E os moradores estavam tremendo de medo deles. Eles perderam a chance de viverem algo, de terem entrado na terra, porque eles estavam com medo dos gigantes, e os gigantes estavam tremendo de medo deles. Isso não faz você pensar? O diabo sabe que ele não pode derrotar você. Os gigantes sabiam que eles não iam poder derrotar os israelitas, por causa do Deus de Israel. E Israel disse, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha o tamanho do roubo. O diabo sabe que não pode vencer você, e muitas vezes você acha que você é que não pode vencer o diabo. Eles se privaram, eles sabotaram a vida deles e de tantos outros com um relatório negativo. Em função de um sentimento, eles creram errado e eles arruinaram a vida deles por causa daquela fé negativa. Eles estavam com medo de quem estava tremendo de medo deles. Eles estavam com medo e dizendo, nós não podemos vencê-los. E a Raabe disse, eles é que estavam apavorados e completamente desanimados, porque sabiam que não podiam vencer aquele povo. Isso não te levanta da cadeira? Você está aí? Não quer estar sozinha. Tem que entrar. Porque tem muita gente igual o grupo original que saiu do Egito. Nós não podemos. São mais fortes do que nós. Nós não podemos. Eu não posso vencer isso. É mais forte do que eu. Eu sou humana. Eu sou humano, gente. Eu não posso vencer. É demais agora. Nós não podemos, nós somos como gafanhotos. Nós somos como insetos. Enquanto eles estavam sendo levados para uma fé negativa, porque o diabo
lançou aquela seta e eles pegaram. Os gigantes estavam tremendo de medo deles e completamente desanimados por causa deles. O povo daquela terra ficou completamente desanimado por causa de Israel, porque ficaram sabendo como o Senhor era com Israel, e eles entenderam que ninguém podia vencer Israel. O diabo sabe que ninguém pode nos vencer, que ele não pode nos vencer. Mas ele sabe que se ele nos fizer crer errado, nós vamos agir de forma errada e nós seremos vencidos, como eles foram. Eles foram vencidos. Eles foram completamente vencidos. E quem os derrotou? Quem derrotou Israel? Foram os gigantes? Os anaquins? Você está enganado. Foram os anaquins. Quem que disse que não foi? Então, de onde veio a derrota deles? Da mente deles. A forma deles crerem. Não foram os anaquins que derrotaram Israel. Foram eles mesmos. A mentalidade deles. As escolhas deles. Você entendeu, não é? Então, quem tem te derrotado é o diabo? Não, não é o diabo. Ele tem conseguido êxito porque você tem deixado. Muitos têm deixado. Muitos têm crido como ele quer, têm pensado da forma que ele quer, têm falado do jeitinho que ele quer, têm repetido assim, à risca, aquilo que ele lança. Ele lança e muitos pegam. Foi o que ele fez. Os anaquins estavam com medo. Eles perderam a oportunidade de possuírem a terra, eles não possuíram a terra por causa daquela visão, nós não podemos. E os anaquins estavam pensando, todos os moradores da terra, eles estavam dentro deles desanimados, todo o povo, ela disse, todo o povo, todos ficaram desanimados, todos aqui. Todo mundo ficou desanimado. Todo mundo desanimou. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Vocês, no 9, nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Então, na verdade, eles estavam apavorados por causa de Israel, porque ouviram falar do Deus de Israel e entenderam que não podiam vencer o povo que tinha como Deus um Deus tão forte. Entenderam que os seus deuses não eram pares para Israel, o Deus de Israel. Eles entenderam. Mas aí, você recebe eles foram, vamos lá primeiro, eles foram lá na terra, viram a terra é boa, isso, aquilo e tal. Eu ouvi, bicho, a palavra é boa, tal e tal, tal. Mas eu tenho um diagnóstico, mas eu recebi uma notícia, mas e tal. Foi exatamente isso que eles fizeram. Não, mas a senhora não sabe o marido que eu tenho, a senhora não sabe a mulher que eu tenho, não sabe o filho, o que o meu filho está fazendo. Ô bicho, você não sabe o que eu estou vivendo. Foi exatamente isso que eles fizeram. A terra é boa, mas tem anaquins, os moradores de lá são poderosos demais, são mais fortes do que nós. Nossa doença é mais forte que eu. Esse problema é maior que eu. Está aqui, ó. Eles disseram, não podemos atacar aquele povo. Números 13, 31. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles estavam lá, morrendo de medo. Porque sabiam que ninguém podia derrotar aquele povo.
Porque aquele povo tinha como Deus o Deus de Israel, e era um povo muito forte para eles. O diabo sabe que você crendo certo, na postura certa, ele nunca vai te derrotar. Ele sabe disso. Nós somos o único povo que sabe o final de tudo sempre. Porque já está escrito, já foi nos contado. Em todas as coisas somos mais que vencedores. A gente entra num problema, mas a gente sabe como vai terminar. Nós até entramos num problema, mas sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas eles perderam. Os seus filhos entraram, eles não entraram. Era para eles. Era deles, a terra era deles. E eles não quiseram, porque eles creram numa mentira. E o que é pior, eles transferiram essa mentira para outros e contaminaram outras pessoas, que é o que tem acontecido. Às vezes a pessoa não pega a palavra que vem de Deus, mas ele acabou de ouvir dentro da reunião uma palavra poderosa, mas ele fica com que o médico, o especialista, o fulano, ou as notícias que estão correndo, ele fica com aquilo. É com aquilo que ele fica. Vamos para Ruth 2. Olha como Ruth falou e o que aconteceu a ela. 1 e 2, depois o 10. Tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Aliás, Boaz, você lembra de quem? Boaz foi filho de quem? Nossa, mas vocês são demais, gente. Ai, que orgulho. Olha, aprende direitinho, show de bola. Saí daqui assim, estourando. Demais essa. Achei que eu ia pegar vocês. Não pego mais. São mais espertos. E Ruth, a amonita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça, favor. Eu vou e vou encontrar favor. E ela lhe disse: vai, minha filha. No 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça, por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Mas quando ela saiu, ela disse que ela ia encontrar o quê? E ela encontrou o quê? Quando você crê da maneira certa e você libera a palavra, eu creio que eu vou encontrar favor, e eu libero a palavra, eu creio, eu penso e eu falo, eu vou encontrar favor. Eu encontro favor. Porque a fé é poderosa. Pois ela acabou indo para um campo de colheita desse homem rico, importante, que veio a ser mais tarde o marido dela. Olha como Deus faz as coisas. E ele, quando viu, pediu que ela ficasse com as moças e que os trabalhadores não fizessem mal a ela, e ele a favoreceu, e depois ela mesma disse: o que eu fiz para encontrar graça, favor aos seus olhos? O que eu fiz? Ela mesma talvez se esqueceu do que ela tinha dito quando ela saiu. Quando ela saiu, eu disse: eu vou e vou encontrar graça.
eu vou encontrar um lugar onde alguém me favoreça. E ela encontrou. Ela encontrou favor. E não só o alimento que ela precisava, mas daí para diante, a vida dela foi progredindo e progredindo. E ela veio a se casar com esse homem que está aqui, era valente, poderoso, um dos homens mais ricos daquele lugar. E ela depois teve um filho, que inclusive esse filho, que era Obed, foi pai de Jessé, que foi avô de Davi, de onde veio o Senhor Jesus. Então, tanto a Raabe, que nós falamos, como Ruth, que elas eram estrangeiras, se tornaram parentes de Jesus, estão na genealogia do Senhor. E você vê que porque Raabe creu, independente da vida que ela levava, que era uma vida muito errada, Ruth creu, sendo uma moabita, uma estrangeira, e fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus. Mas quando a pessoa crê, não importa a cor, raça, não importa, quando ela crê em Jesus, a vida dela é completamente abençoada. Ela saiu e ela liberou a palavra de favor, ela creu em favor e ela encontrou favor. Ela creu certo, ela falou e ela encontrou favor. Quando nós cremos, você crê que você pode encontrar favor através da fé no Senhor? Você encontra favor. Você sempre encontra favor. E é isso que Deus tem falado conosco. Porque o maior desafio tem sido a renovação mental. Esse tem sido o maior desafio. Tem muita gente que ainda está na caverna porque acredita que a guerra não acabou. Tem muita gente vivendo uma vida terrível porque ainda pensa errado, consequentemente tem emoções que só puxam para baixo. Essa pessoa, dessa forma, ela crê totalmente errado, e ela, então, ela vai agir errado, ela vai ficar num lugar que não é para ela ficar, ela vai viver uma vida que não é a vida conquistada na cruz, ela vai estragar com a vida dela, ela vai se privar de coisas, como Israel se privou, ela está sabotando a vida dela, ela está perdendo a terra com medo de algo que ela não tem que ter medo, porque os moradores da terra que estão com medo dela. E ela está com medo dos moradores, sendo que os moradores estão com medo dela, a terra é dela. E mais, o mais importante que eles tinham que ter ficado, com o que Deus falou, a terra é de vocês. Eu penso que esse é o mais importante. Se Deus falou para mim que a terra é minha, ela é minha, então eu vou fazer igual Josué e Caleb. Subamos, Caleb falou, subamos e tomemos posse. É isso que nós temos que fazer. Ele falou, cale a boca, vamos subir e tomar posse. Quantas vezes o Senhor está dizendo, você não tem que aceitar isso, você não tem que viver assim. Essa é uma forma de crer errada. Você está crendo errado, a sua mentalidade está errada, a sua visão da vida está errada. É por isso que está tudo errado. A visão que você tem está errada. É por isso que está tudo errado. Vamos para Mateus, a última passagem aqui, 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Ele insistiu. Está escrito, insistiu aí? Então, ele insistiu. Quantas vezes o Senhor está insistindo com a gente? Ele está falando, insistindo para ver se entra. Olha aqui, você precisa crer nisso. Mas vamos ver aqui. Ele insistiu para que eles fossem
para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nesse monte, eu já estive nesse monte, a hora que você sobe bem, você enxerga o mar. Então, dá para você ver o que está acontecendo lá. Então, lá do alto, que tinha subido para orar, ele enxergou a situação que os discípulos estavam. Naturalmente que estamos falando do Senhor, porque isso já era noite, e você precisa apesar dele ter vindo a esse mundo 100% homem, ele era o Filho de Deus, sempre foi o Filho de Deus. E havia um poder e uma unção extraordinários. Então, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então, quem insistiu para eles irem? Jesus. Ele enxergou, aqui, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerado, ao anoitecer. Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Então, ao anoitecer, ele viu a tempestade e o que eles estavam passando. Mas alta madrugada, então ele esperou um tempo para isso ocorrer. Ele esperou dar um tempo. Então, foi ao anoitecer, ele viu que a situação não estava boa. Na alta madrugada, ele se dirigiu ao encontro deles. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam uma notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Muito bem. O Senhor insistiu para que eles fossem para o outro lado. Ele não sabia da tempestade? Sabia. Ele sabia. Mas ele sabia também que eles podiam chegar e que ele não os deixaria na aflição sozinhos. E que ele daria vitória e que eles chegariam do outro lado. Tudo que Deus nos impulsiona a fazer. Essa palavra me ajudou muito, principalmente quando eu vim para São Paulo, que eu enfrentei muitas coisas. Eu sabia que se Deus havia, o Senhor Jesus, me colocado nessa cidade, Ele seria comigo. E que Ele ia me socorrer, e que a tempestade ia passar, e que eu ia vencer. E não foi nada diferente disso. E não tem sido. Então, ele sabia o que ele estava dizendo. Quando Deus nos manda, Ele nos impulsiona a algo,
Ele sabe. Ai, mas eu não esperava por essa tempestade, isso, aquilo. Não. Ele viu ao anoitecer a tempestade, que o barco já estava sofrendo com as ondas. Porque as tempestades que acontecem no Mar da Galileia são muito... as tempestades são violentas. Realmente, muitas situações, tragédias já aconteceram, mas não com eles. Porque uma palavra tinha sido liberada, e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ele disse, vamos para o outro lado. Ele insistiu para que fosse. Ao anoitecer, ele viu que a coisa não estava boa, ele esperou um pouco mais. Ele testa a nossa fé. Mas ele vai chegar na hora, ele não vai deixar o barco afundar, nós não vamos morrer, nada disso, muito pelo contrário, o vento vai ter que obedecer. É interessante como tudo obedece a Deus, só o homem que muitas vezes não obedece. O vento obedece, tudo obedece. Você vê na palavra de Deus que tudo sempre teve que obedecer, a lua teve que obedecer, o sol teve que obedecer. O mar teve que obedecer, o Rio Jordão teve que obedecer, e por aí vai. A doença tem que obedecer, o diabo tem que obedecer, o homem que não obedece. Os animais tiveram que obedecer, a jumenta falou, o leão ficou com a boca fechada. Os animais obedecem. A natureza obedece. A figueira não queria secar, mas quando o Senhor disse seque, ela foi obrigada a secar. Tudo obedece a Deus, o homem que não obedece. O Senhor está falando, creia. Está lá na desobediência, crendo errado, falando errado. A palavra vem e diz, medita na coisa certa, fala a palavra. E a pessoa está lá, meditando na coisa errada, preocupando e falando errado e negativo, e eu não sei o que eu vou fazer. E muitas vezes questionando. Mas não foi o Senhor que me mandou ir para o outro lado? Olha agora a tempestade, nós vamos morrer. Você não vai morrer. Você sempre vai chegar do outro lado, se você está com Jesus. Ele foi ao encontro deles, eles estavam tão dominados pelo medo que eles acharam que era um fantasma, porque é isso que acontece com crente, que não crê da maneira certa. É exatamente isso. Ele vê até o que não existe. Ele fantasia, ele conjectura, ele vai tão longe, que assim, ele já começa a ver fantasma, quando não tem fantasma nenhum. Aí Jesus falou, sou eu. O Pedro, o único do barco, por isso que a gente tem que ter esse espírito na vida, disse, Senhor, manda eu ir ao teu encontro, venha. Nós precisamos ter essa ousadia. Eu fico vendo gente que vive dizendo que quer viver coisas grandes, mas morre de medo, não sai do barco por nada. Não tem a fé que pode viver algo sobrenatural. Não tem. Mas o que aconteceu? Ele teve a fé para sair, mas ele começou a olhar para o vento, para a tempestade e tal. É exatamente isso. Isso é uma lição para nós. Quando você até está vivendo um milagre, quando você começa a afundar, quando você começa a conjecturar, a questionar, a racionalizar, é quando você começa a afundar. Você começa a afundar quando você começa a olhar para o vento, olhar para ele, nossa, mas olha, meu Deus, quando olha isso aqui, ou, mas será, e se esse vento bater mais forte, meu Deus, eu estou andando, meu Deus, e se eu afundar, meu Deus, se isso acontecer, você vai começar a afundar. Você estava indo bem, você estava totalmente voltado para a fé. Não quero saber como é que se anda pelas águas, sobre as águas, eu não sei como é que é isso é o sobrenatural. O Senhor disse que eu posso ir, eu vou. Eu não tenho como explicar uma coisa dessa.
Aí, quando ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para tudo que estava acontecendo, ele começou a afundar. Então, você vê que quando ele começou a ter pensamentos que roubam a fé verdadeira, que não faz parte da fé verdadeira, quando ele deixou de crer como ele estava crendo, quando a fé mudou, ele afundou. Quando ele creu, ele andou sobre as águas. Quando ele creu diferente, quando ele começou a pensar em coisas diferentes, de forma a observar aquilo que não tinha relevância nenhuma, ele começou a olhar para as coisas de forma natural, ele afundou. É por isso que tem muita gente. Muitos já andaram sobre as águas. Porque teve fé para viver algo sobrenatural. Quando a fé mudou, começou a afundar. Quantos que eu vejo que foi a fé que mudou? Quando a fé mudou, começou a afundar. Ele gritou pelo Senhor, o Senhor sempre socorre. É outra lição maravilhosa. Você pode até ter se afastado, crido errado, falado asneiras, feito, e agora afundou. Você grita pelo Senhor, ele te socorre. Mas ele vai dizer para você. Pedro teve medo, e o Senhor disse, porque você duvidou. Quando você duvida, você afunda. E quando eles entraram no barco, a tempestade cessou na hora. E na hora eles ficaram assim, meu pai, adoraram o Senhor. Que homem é esse? Que a tempestade, que o vento obedece. E eles chegaram do outro lado, como o Senhor havia falado. E quando chegaram, espalharam a notícia, as pessoas, os homens daquele lugar, que Jesus estava lá. E as pessoas suplicavam que pudessem tocar, pelo menos na borda do seu manto. E todo mundo que tocava, está aqui, suplicavam, para que pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam foram curados. Você vê que um simples toque com fé em Jesus, você é curado, você é sarado, você é abençoado. Quando você anda com Jesus, a um simples toque, só de você estar perto, você está abençoado. Quando você toca, você é abençoado. Quer dizer, você anda com Jesus, a sua vida tem que ser abençoada, você é curado, você é abençoado, você de todas as maneiras. Ele te manda ir para um lugar, você chega do outro lado, sim, você vive. Deus quer que você, com certeza, que você pegue essa palavra. Você precisa pegar essa mensagem e crer. Você precisa crer, sair da caverna, a guerra acabou. Sai da caverna, a guerra acabou. Jesus já venceu na cruz. Para de viver de uma forma que não é a vida conquistada na cruz. Creia no que está escrito. Reaja com a fé. Tenha uma atitude de fé viva, uma fé viva. Se você hoje vê que você já tinha ido, já tinha andado, já tinha vivido o sobrenatural. Por um tempo você andou sobre as águas, mas você começou a afundar. Grita por Jesus, ele vai te segurar. Abandona essa dúvida e você vai voltar a viver o sobrenatural. Vamos lá. Você não tem que viver de uma forma que te escraviza. Porque você crê, você tem uma mentalidade, crê errado, tem uma mentalidade que não foi renovada pela palavra de Deus. Consequentemente, você fala o que você não deve falar e você age de uma forma totalmente errada, porque não entrou ainda. Por isso que você age assim. Você acha que se você não agir de tal forma, não vai acontecer. Se você não fizer de tal maneira, não vai acontecer. Eu vejo isso acontecendo. Por que os casamentos acabam
as pessoas se frustrando, exatamente porque crê errado. Não confia em Deus. A pessoa fica, às vezes, esperando pelo outro, quando deveria estar assim, essa é a fé dele, essa é a minha fé, e sabe, é a oração de um justo, é poderosa e eficaz, crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa, eu posso contagiar minha casa inteira, e eu não sei quando esse vai vir, ou vai pensar da maneira certa, vai crer, mas uma coisa é certa, isso já aconteceu comigo, e eu vou continuar crendo. E eu sei que por meu intermédio, como Ló foi abençoado por intermédio de Abraão, Agar foi abençoada por intermédio de Abraão, e nós somos abençoados também, porque herdamos aquelas promessas. Então, eu tenho a bênção, a minha casa vai ser abençoada, e o Senhor vai fazer uma obra completa, porque Ele disse que começa e termina. Ele termina aquilo que Ele começou. Então, eu não vou ficar aqui me desgastando com isso. Eu não vou. Eu mudo. A minha mente é renovada. Eu creio diferente. No mais, eu creio que o Deus que fez essa obra na minha vida, e eu dei lugar, vai continuar fazendo na vida dos meus. E o que eu faço? Então, o que eu faço? Se eu tenho um cônjuge que não compartilha do mesmo espírito, da mesma fé, ou eu tenho um filho, o que eu faço? Eu preciso saber o que eu faço. Você fica no seu lugar, crendo certo, falando certo e contagiando com a sua fé. É isso que você faz. É isso que você faz. E dessa forma você vai vendo as coisas acontecerem. Você se envolve com a coisa certa. Com a coisa certa. Você fica no lugar certo. E quando nós nos envolvemos com a coisa certa, ficamos no lugar certo. Quando nós cremos certo. Às vezes nós queremos respostas que nós não vamos ter. Porque você quer saber, às vezes a gente acha que Deus precisa trabalhar na vida daquela pessoa, mas Deus precisa trabalhar na nossa vida. A gente não pensa assim? Deus muda aquela pessoa, o Senhor tem que mudar, o Senhor tem que mudar aquela pessoa. E muitas vezes Deus está dizendo, eu acho que eu preciso mudar você primeiro. É você. Você primeiro. Eu estou trabalhando algo em você. Eu quero trabalhar algo em você. É em você. Você acha que o problema da sua vida, às vezes, é o fulano, e o problema da sua vida é você mesmo? É a sua mentalidade, é a sua visão. Você acha que a sua felicidade depende da mudança daquela pessoa? Não, a sua felicidade não depende da mudança de uma pessoa. A sua felicidade, ela depende das escolhas que você está fazendo, daquilo que você decidiu crer, deixou entrar, que você decidiu deixar entrar na sua vida. Você acredita mesmo? Por que as mulheres falam tanto, e a Bíblia já falou, ganhe seu marido sem palavras? Por que as mulheres... normalmente nós falamos mais, eu falo bastante, mas não com o marido. Ele sabe disso. Eu não falo para ele, você precisa mudar nisso, você nisso, naquilo outro. Se ele for sincero, é o que ele vai responder. Ele sabe, eu não falo. Eu falo, você sabe o que você tem que fazer. Ele sabe disso. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem a Bíblia, você sabe o que você tem que fazer. Exatamente isso. Porque eu não posso mudar.
Ninguém. Eu só posso dar lugar para mudanças acontecerem na minha vida. Eu não posso mudar mentalidades, eu não posso mudar corações, eu não posso arrancar um sentimento de dentro do coração de uma pessoa. Eu não posso fazê-la me amar, eu não posso fazê-la me admirar, eu não posso, com uma força humana natural, eu não posso. Eu não posso, eu não vou conseguir agindo de forma natural, carnal. E falando, e gritando, e cobrando, e exigindo. Não. Eu não vou conseguir. Não. Eu posso crer no que diz a Bíblia, eu posso dar lugar à palavra, eu posso dar condições a Deus para Ele agir na minha vida e através das mudanças que eu dou lugar na minha vida, eu vou afetando outras pessoas e vou dando condições para Deus agir na vida daquelas pessoas. Porque a gente não muda as pessoas. E quanto mais você cobra de uma pessoa, às vezes ela se distancia de você. Ela fica até com raiva de você. Você se torna sinônimo de cobrança, de peso. E algumas pessoas, tudo que elas não querem é ser cobradas. Então, ela começa a se afastar de você. Ela nem quer falar com você. Ela não quer nem estar perto de você. Ela olha para você e você se torna a imagem da cobrança. Do peso, daquele que vai dizer para ela, você está errado. Você está errado. E você diz todo dia para uma pessoa, você está errado, 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 você está errado. Que imagem. Toda vez você sabe, você chega perto daquela pessoa, quem é que quer estar do lado de uma pessoa que o tempo todo está só diminuindo, dizendo, você está no pecado, você está tudo errado com você, é tudo errado, está tudo errado. Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso com a gente. Por isso que eu estou acostumada a uma coisa, eu sempre conheci, é igual quando a pessoa fala assim, eu prego contra o pecado, e tudo que Deus me manda falar, eu falo. Mas a minha experiência diz, eu vim de um lugar onde, dependendo do pastor que entrava ou saía, alguns diziam que era pecado, não era só cortar a ponta do cabelo. Mas, às vezes, até se depilar, no caso das mulheres. Era pecado. A depilação até. Meu ponto é, os homens não podiam colocar uma bermuda. Eu lembro de um pastor que dizia que a pessoa tinha que dormir com um pijama bem fechado, porque vai que Jesus vê. Aí no banco eu pensava, e se eu estiver no banheiro? Eu vou ficar? Então, você vê que não tem sentido coisas. Ele me pegou tomando banho, e agora? Perdi a salvação. não ouvi a trombeta soar, mas que coisa, meu pai. Tinha que tomar banho agora. Então, você vê que são coisas que não tem sentido, coisa de homem, perda de tempo. E é interessante. As pessoas dizem que, por exemplo, os que cometiam adultério. Bom, então, num lugar onde se prega tanta santidade, até para dormir, tomar banho de roupa agora, vamos perder a salvação, né? Ninguém vai cometer adultério, pois direto tinha um cometendo.
Então, esses idiotas estão em todo lugar. Em todo lugar. Aqueles que acham que podem estar com um pé no mundo e outro na igreja. Ele não vai estar apenas aqui ou ali. Na igreja onde se prega assim, que você tem que ser, é uma santidade, que você tem até medo, tanta santidade, você nem chega perto, a pessoa é muito santa. Eu prego contra o pecado. Mas eu sei que isso é uma coisa que você crê e entra em você. Porque às vezes a pessoa ela recebe ensinamentos e coisas que vão amarrá-la ao pé da mesa. E ela ainda consegue um jeito de cometer um erro grave. Então, pessoas que estão no adultério, se você tem que pregar contra o adultério, eu prego contra tudo, mas vem cá. Esse tipo de gente está em todo lugar, em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Em todas as igrejas tem adúlteros. Tem fornicadores. São estúpidos que acreditam que podem viver desse jeito e chegar a algum lugar. Que forma estúpida de viver. Eu posso pregar todo dia contra isso e isso, todo dia, até não aguentar mais, você não aguentar mais. E ainda vai ter pessoas nesse mesmo estado, impermeáveis, que a palavra não entrou, que continua acreditando que pode continuar com um pé no mundo e outro na igreja. É falta de palavra? Falta de pregação? Falta de ensinamentos? Não. O que é que falta? Essa pessoa realmente acreditar que o que está escrito é a verdade. E que ela é uma idiota. Uma tremenda de uma idiota. Que só está jogando a vida dela fora e perdendo tempo. Mas adianta você chegar e dizer para essa pessoa, você é um idiota, olha o que você está fazendo com a sua vida. Ela vai, se ela não decidir crer, e eu estou falando com experiência, porque, meu Deus, eu lido com gente há anos. Você está falando para a pessoa, não entra. Não entra. Às vezes ela ainda fica lá naquela vida um tempão, naquela cegueira. Porque é uma decisão que ela tem que tomar, ela tem que crer. E o que quem está do lado faz? Ora. Sim, há momentos que você confronta, você diz, olha, você tem aquela oportunidade, você falou, mas não adianta você ficar ali cutucando e dizendo, você é isso, você é aquilo outro, porque se a palavra não entrar, se essa pessoa não decidir crer, não vai adiantar. Eu prego e coisas acontecem. Você tem alguém na sua família que você tem falado com ela, mas ela ainda tem vivido de uma forma diferente. O que você faz? Você vive da forma certa e a contagia com a sua fé, com a sua vida, e deixa Deus fazer essa obra. E Deus vai fazer. Mas muitas vezes essa própria situação na vida dessa pessoa, seja lá qual for, aquela situação está acontecendo para nos empurrar mais para Deus. Quantas coisas aconteceram na minha vida que me empurraram para Deus? Só me empurraram mais para Deus. Só me levaram mais para Deus. E a minha família teve que vir. Teve que chegar onde tinha que chegar. E é através do quê? Da minha vida com Deus. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu creio da maneira certa. Eu me posiciono. E não adianta eu falar o tempo inteiro. Eu preciso abençoar. Eu preciso declarar vitórias. Eu preciso dizer, não é possível. Você pode. Se você quiser, você pode.
Muitas vezes eu disse isso na minha casa para todo mundo. Se você quiser, você pode. É só você decidir seguir por esse caminho. Mas eu não vou ficar o dia inteiro ali falando, porque você não. Não, eu já te falei. A palavra, se a palavra não está entrando, a minha palavra não vai entrar. Se você me pergunta algo, você pode, é para você. É só você crer da maneira certa. E vai funcionar. E muitas vezes eu vi Deus agir na minha vida por intermédio de alguém da minha família. Às vezes, aquela situação, ela surgiu para eu dar a Deus algo, para eu progredir em Deus cada vez mais. E eu tenho que agradecer a Deus, porque tudo que me aproxima mais de Deus é uma grande bênção na minha vida. Até porque a nossa vida aqui é um tempo. Mas a eternidade nós vamos passar na glória. Então, assim, enquanto estivermos aqui, nós precisamos viver essa caminhada, esse tempo que nós estamos aqui, mais próximos do Senhor. Quanto mais próximos, quanto mais perto dele você chegar, mais abençoada será a sua vida. E com certeza todos da sua casa também serão. Porque uns demoram mais, outros menos, mas não importa, todos vão ter que chegar. Mas é por Deus, Deus é que vai fazer. Deus é que vai fazer. Deus é que vai trabalhando e vai fazendo essa pessoa chegar. Ele sabe como fazer. Ele. E cada um de nós temos que entender isso. Quando nós cremos certo, nós agimos da maneira certa. E é isso que tem que entrar. A guerra acabou, saia da caverna. Pegue o seu propósito. Vamos nos colocar em pé. Levante ao céu. E é hora de você levantar aos céus agora. E dentro daquilo que você ouviu, desde o início da mensagem, você agora tem condições de falar com Deus e de se posicionar. Você tem condições de falar com Deus e dizer, é isso mesmo. Eu estou saindo da caverna, eu até hoje estava morando na caverna. A guerra acabou. Eu estou vivendo uma vida que eu não preciso viver. Eu possuo o sacrifício da cruz. E eu vou viver os meus milagres. Eu não vou aceitar aquilo que eu não tenho que aceitar. Eu não vou me curvar diante de coisas que eu não tenho que me curvar. Eu não vou me curvar diante dessa doença. Eu não vou me curvar diante dessa situação familiar. Eu não vou me curvar diante desse problema financeiro. Eu não vou me curvar diante dessas situações. Eu vou reagir agora. Em o nome do Senhor Jesus. A guerra acabou. Saia da caverna. Você não tem mais que viver da maneira que vinha vivendo. É hora de você possuir o sacrifício da cruz. Mas para isso, você precisa crer no que foi conquistado. Você precisa possuir. Você precisa meditar. Você precisa declarar. Você precisa se posicionar de uma maneira diferente. Vai passando do teu sangue sobre cada um agora, meu Pai. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés, cada um. Passa do teu sangue agora. Eu repreendo toda incredulidade, toda dúvida, todo negativismo, toda fé negativa, toda visão fechada. Eu repreendo em nome de Jesus agora. Tudo que estava cegando a vida dessa pessoa, eu ordeno que essas escamas caiam, que a mente dela seja aberta, que os olhos sejam abertos, que ela, meu Deus, passe colírio nos olhos dela da visão espiritual, ilumina os olhos do entendimento de cada pessoa, tira o agravo dos ouvidos, da visão, da inteligência, oh meu Deus, da sabedoria, ajuda essa pessoa a ver, ajuda ela a crer, ajuda ela a entender, ajuda ela a possuir, agora
agora. Ajuda, meu Pai. Tem muita gente ainda dentro da caverna. Tem muita gente acreditando numa coisa que não existe mais. E vivendo de uma maneira que não tem que viver. Santo de Israel, ajuda essa pessoa a ampliar a mente dela agora. Que a mente de cada um seja ampliada. Em nome de Jesus, que haja visão, revelação, que ela chegue até o Senhor agora com confiança, com uma fé viva. Em nome de Jesus. Diga isso a Deus agora. Eu estou saindo da caverna, Senhor. Eu não vou mais viver da maneira que eu tenho vivido. Eu tenho crido errado, eu tenho ficado num lugar que eu não tenho que ficar, eu tenho levado uma vida que só tem me derrotado, eu tenho sido roubado, eu tenho me frustrado, eu estou infeliz com essa vida, e eu entendo que é a minha mentalidade, é a minha crença, é a visão que eu tenho, que tem me adoentado. Se eu estou com esses sentimentos desequilibrados, emoções problemáticas, depressiva, é porque eu penso errado, minha mentalidade está errada. Isso significa que eu creio errado. A minha crença está errada. A fé que eu tenho manifestado é uma fé que não tem me levado a um lugar de vitórias. Mas eu possuo o sacrifício da cruz. Eu sei que o diabo já foi vencido. Eu sei que a doença foi vencida, a miséria, a derrota, o fracasso. E eu não vou viver assim. Eu não vou me curvar. Eu sei que o diabo não pode destruir a minha casa. Porque está escrito, crendo no Senhor Jesus serão salvos tu e a tua casa. Então ainda que os meus não estejam na tua presença, eu sei que estarão. Eu sei que estarão. Esse bicho não vai levar meu filho. Esse bicho não vai levar minha filha. Essa imoralidade não vai destruir com a vida dos meus. Esse mal não vai levar minha família. Eu creio nisso. E o que é que Jesus disse? Seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a sua fé. Você vai obter aquilo que você acredita. Você tem aquilo que você acredita. Se você crê. O que é que Jesus disse? Seja feito conforme a sua fé. Então está na hora de você crer. Creia em grandeza. Creia no poder de Deus. Creia nas promessas. Creia agora. Creia. Tudo que você tem que fazer é crer. E parar de dizer, oh meu Deus, não vai acontecer. Oh meu Deus, não está acontecendo. Oh meu Deus, estou ficando muito velha. Oh meu Deus, estou ficando velha para ter filhos. Estou ficando velha para casar. Oh meu Deus, meu casamento não tem mais jeito. Oh meu Deus, eu estou perdendo o que eu tenho. Oh meu Deus, eu vou perder. Oh meu Deus, pare com isso. Diga, eu creio que o Senhor tem preparado o melhor para mim. Eu sei que eu vou viver tudo que tenho que viver. Eu sei que não é tarde. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu creio. E eu não vou me render. Eu não vou. Eu vou continuar no Senhor. Eu vou continuar no descanso do Senhor. Porque quando a gente crê certo, nós entramos no descanso do Senhor, nós descansamos. Deus quer que você vá para o descanso, que você creia, e então, crendo certo, você vai para o descanso. Você pode descansar, porque sabe que Deus está agindo. Você sabe que Deus está agindo. Eu repreendo todo espírito de enfermidade da vida dessa pessoa agora. Onde
um espírito de enfermidade estiver no corpo dessa pessoa, vai desalojando agora. Todo espírito de enfermidade, todo demônio de enfermidade, toda doença, toda enfermidade, vai deixando o corpo dessa pessoa agora. E eu não estou pedindo, eu estou mandando, vai desalojando esse corpo agora. Desaloja agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem, do alto da cabeça, planta dos pés, desaloja da vida dessa pessoa agora, espírito de enfermidade, do corpo, da alma e do espírito, deixe esse corpo, saia dessa vida, eu ordeno, saia, em nome de Jesus agora. Todo domínio, através de vícios, essa pessoa que é dominada pelo vício, seja do cigarro, da bebida, essa pessoa que é dominada por drogas ilícitas, vai desalojando agora, esse desejo, esse vício, eu repreendo agora, esse domínio da vida dessa pessoa, saia, esse domínio, sai em nome de Jesus agora, que essa pessoa seja livre agora, livre desse domínio, essa pessoa que é totalmente dependente de medicamentos, dependente de medicamentos para dormir, para levantar, para ansiedade, que ela seja livre dessa ansiedade, que a alma seja curada, que o corpo seja curado, que ela tenha a alma dela completamente sarada, receba a cura de todas as síndromes, de toda a ansiedade, de todo medo, de todo mal, toda influência maligna, saia! Em nome de Jesus agora, sai agora, em nome de Jesus, todo mal que entrou na vida dessa família, que entrou na vida desse casal, na vida dessa família, desaloja agora. Vai desalojando agora, demônio que entrou nessa família e colocou uma divisão, uma barreira. Eu dou uma ordem, saia da vida desse casal, saia dessa casa, saia dessa família. Esse espírito da contenda, da divisão, da separação, esse domínio, esses sentimentos negativos, eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito do adultério, o espírito da imoralidade, todo domínio demoníaco que tem estado na vida dessa família, saia em nome de Jesus. Sai agora. Todo espírito da miséria, esse demônio da miséria, da escassez, das privações, que causa privações, do endividamento, que leva essa pessoa a estar sempre com a vida amarrada, atrapalhada, nome sujo, acúmulo de dívidas, vai desalojando agora todo bloqueio, toda cegueira, todo mal que entrou na vida dessa pessoa e faz com que ela viva numa vida, a vida no limite, sempre uma vida escassa, sempre com a vida amarrada, sempre devendo, esse endividamento constante, esse espírito do desemprego, esse espírito maligno que amarra as finanças, tem amarrado o trabalho, tem amarrado a vida profissional, a vida econômica, a vida financeira, toda a força do mal, toda a maldição do inferno que tem estado na vida dessa pessoa, nas finanças dela, no financeiro dela, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, possessão, saia, saia e sai em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, toda carga demoníaca, que tem estado sobre a vida dessa pessoa, tudo que tem cegado, oprimido, amargurado, roubado, pesado, a vida dela eu derroto agora, em nome de Jesus, e ordeno em nome de Jesus, saia a cegueira, a incredulidade, a dureza de coração, saiam da vida dela, em nome de Jesus, que todos sejam libertos, que o Espírito
espírito de temor tome conta da vida de cada um, de visão, de uma fé viva, que cada um esteja adquirindo visão, sabedoria, inteligência, força, autoridade, um espírito de vitória, que essa unção, a unção da prosperidade, em todos os aspectos, esteja sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida agora, que a vida dessa pessoa seja restaurada, reconstruída, restituída. Oh meu Deus, reconstrua a vida dela, restaura, que tudo seja mudado. Nesse segundo jejum, eu oro por mudanças. Muda o estado da vida dessa pessoa. Responda, defina a vida dela. Oh meu Deus, cubra ela com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, e vai dando vitória, vai abençoando, vai respondendo, vai mudando completamente. Muda, meu Deus. Haja na vida dessa pessoa agora. Haja, Senhor. Renova a mente dela. Renova. Que ela passe a pensar da maneira certa. Que a partir desse momento ela passe a crer certo. Que ela possua aquilo que é direito dela. Vamos, eu quero que você diga isso em oração agora. Eu tenho vivido dessa e dessa forma, mas acabou. Eu estou saindo da caverna. Acabou. A guerra acabou. O diabo foi vencido. O diabo já foi vencido, acabou. Eu creio agora. Eu creio da maneira certa. Eu não vou mais. Eu estou saindo da mão do agiota, das mãos de bancos, porque eu não vi uma outra maneira de viver, mas agora eu entendi, eu tenho que depender do Senhor, eu tomo posse de um novo tempo, acabou, eu creio que a minha família toda vai ser salva e restaurada, a partir de hoje, eu vou crer da maneira que eu tenho que crer, chega, eu não vou ceder para os diagnósticos, mas eu tomo posse, eu estou curado, eu recebo saúde, eu recebo a bênção, eu recebo a libertação, eu vou viver de forma diferente. Eu estava vivendo de forma errada porque eu estava crendo errado, mas agora eu sei que eu tenho que possuir o sacrifício da cruz. O Senhor já venceu na cruz, o diabo foi derrotado, ele está debaixo dos meus pés. A vitória é minha, eu sou mais que vencedor, a vitória é minha, eu sou uma pessoa abençoada. A vitória é minha. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre mim. Diga, eu creio em Jesus. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou herdeiro, conforme a promessa. Eu possuo essas promessas na minha vida. Todas as bênçãos que foram derramadas sobre a vida de Abraão, eu tomo posse na minha vida. Eu sou uma pessoa vitoriosa. A Bíblia diz, mais que vencedor. E eu vou desfrutar da vida conquistada na cruz. O pecado não tem poder sobre mim. O diabo não tem poder sobre mim. O mundo não tem poder sobre mim. Mas o sacrifício da cruz, sim. Eu estou debaixo dessa unção. O poder de Deus está na minha vida. Eu tenho poder. Eu sou uma pessoa poderosa. Eu tenho autoridade. Eu sou uma pessoa de autoridade. Eu tenho poder sobre o mal. Porque ele já foi derrotado. Colocado debaixo dos meus pés. E eu tenho a vitória. A vitória é minha. E o mal não pode destruir com a minha vida, com a minha família. Não pode, porque Deus é comigo. Eu sou uma pessoa abençoada. Tudo na minha vida é abençoado. E eu não aceito diferente, porque eu sei
que as bênçãos do Senhor estão sobre mim. Eu posso tudo, porque o Senhor é comigo. E eu sei que operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. A proteção do Senhor está sobre mim. A terra é minha, a bênção é minha. E onde eu for, eu vou encontrar favor. Onde eu colocar os meus pés, eu vou encontrar graça, favor. Eu serei favorecido, sempre favorecido, porque a bênção de Deus está sobre mim. Eu vou chegar do outro lado, porque a proteção de Deus está comigo, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E com essas mãos abençoadas, você tem que dizer isso: as minhas mãos são abençoadas. E eu estou estendendo as mãos para aquela direção. E eu declaro agora que a bênção do Senhor está lá. A proteção do Senhor está lá. A salvação do Senhor está lá. O favor do Senhor está lá. O Senhor está agindo na minha casa, na minha família, no meu financeiro. Ele vai completar a obra que Ele começou. Eu sei que o Senhor está comigo e está com os meus. Ele tem trabalhado para me colocar num lugar de honra. A bênção do Senhor está no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu dinheiro, nas minhas finanças. Eu sei que Deus já restaurou a minha vida. Ele já reconstruiu, já restituiu aquilo que é meu. Essa é a minha fé. Eu já fui restituído, eu já estou abençoado, e é assim que eu vou viver. O favor de Deus está na minha vida, o favor de Deus está na minha família, o favor de Deus está naquele lugar que eu estendo as minhas mãos agora e declaro que o favor de Deus está lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu concordo com o teu povo, com todas as orações que foram feitas. Eu as ligo aqui na terra, para que sejam ligadas no céu. Eu ligo todas as restaurações, reconstruções, restituições que sejam ligadas no céu. Eu desligo, meu Deus, tudo aquilo que vinha assombrando a vida dessa pessoa. Doenças, misérias, vícios, tormentos, maldições, atuações demoníacas. Eu desligo aqui na terra tudo que está pesando a vida dessa pessoa, para que sejam desligados no céu. E eu declaro a bênção sobre a vida dessa pessoa. Como diz a tua palavra, Isaac falou para Esaú sobre Jacó. Abençoado ele foi e abençoado será. Então abençoada está essa pessoa pelo sacrifício da cruz. E abençoada ela permanecerá. Abençoada ela foi e abençoada será. A bênção permanecerá na vida dela. Que ela receba a bênção da saúde, da inteligência, da sabedoria, da visão, que ela receba a bênção da saúde mental, emocional, espiritual, que o corpo dela receba saúde agora, que ela receba saúde nas finanças, na vida profissional, econômica, financeira, que ela receba a bênção na casa dela, na família, no trabalho, que tudo seja abençoado, que ela seja abençoada da cabeça aos pés, que tudo que pertence a ela, casa, carros, animais, tudo que pertence a ela sejam abençoados, que ela seja abençoada, que ela receba esse vigor, essa energia, esse poder, que ela receba todo o poder que traz saúde e cura, que traz restauração agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não abra os olhos, diga: eu estou abençoado. A bênção do Senhor está sobre mim. Abençoado fui e abençoado serei. Segurando na mão dessa pessoa, diga: você está abençoado.
Abençoado você foi. E abençoado será. Deus está com você. E a sua vida está coberta com as bênçãos do Senhor. Você pode sair da caverna. A guerra acabou. Você vai viver de outra forma agora. Porque Jesus já venceu o diabo. Ele está debaixo dos seus pés. Você tem poder. A vitória é sua. Você já venceu. Você venceu. Você vai sair desse jejum mais forte do que nunca. Porque você tem um poder que o mundo não tem. Que o diabo não tem. Que só os salvos em Jesus Cristo têm. Você tem poder. Em nome de Jesus. Diga, eu tenho poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.